Então, galera, meu nome é Gilson Joy, estou falando aqui diretamente da Austrália, de Sydney, para trazer para você essas últimas informações sobre esse acontecimento aí inesperado por alguns, esperado por outros e que pode mudar a geopolítica mundial. A gente está aí à beira de uma possível terceira guerra mundial entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e China. Então, assiste esse vídeo aí, você vai ter um pouco mais de informação, saber um pouquinho mais sobre o background de como que isso começou, como isso está se dando e como isso pode terminar. Então, se você gostar do vídeo aí, deixa aí o seu like. Se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Nesse nosso canal aqui eu vou sempre tentar trazer para vocês informações de atualidade, de geopolítica, de espiritualidade e de crescimento para o nosso dia a dia, tá bom? É isso aí, valeu. Fala pessoal, vamos entender um pouco então aí sobre essa situação que está acontecendo agora, recente, em Taiwan, né? O que houve? Primeiro fazendo uma retrospectiva. Em 1949, houve uma cisão na China e o Partido Comunista passou a tomar conta da Grande China. Então, a República Popular da China é a China grandona que a gente conhece, e a República da China é Taiwan. Então, a República Popular da China diz que eles são a China, que é o do Partido Comunista, e a República da China, que está em Taiwan, eles falam que eles é que são a China e que continuaram como sendo capitalista. Vamos tentar deixar isso mais simples. É como se fosse o seguinte, vamos supor que no Brasil teve como na época em 1988, quando teve a Constituinte, vamos dizer então que os militares que perderam, eles não reconhecem a Constituição e eles mudam para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha faz parte do Brasil. Só que aí, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, os militares que não aceitam a Constituição, eles vão para Fernando de Noronha e eles falam que eles é que são o Brasil de verdade. E aí a grande área do Brasil que aceita a Constituição continua dizendo que é brasileiro e que eles, por aceitarem a Constituição, é que são os brasileiros de verdade. Então esse exemplo é só para mostrar para você o seguinte, que Taiwan já era uma área da China. E aí houve esse rompimento do Partido Comunista. O nome do partido que foi para Taiwan é KMT, que é um Partido Democrata Progressista. Isso em 1949. Os Estados Unidos, estava na época ainda da Guerra Fria, eles reconhecem Taiwan como sendo a China de verdade. Então a negociação se dá com a China de Taiwan e eles não têm nenhuma negociação com a Grande China porque era comunista e estava ligada à Rússia. No ano de 1970, pela quebra lá da União Soviética, há um rompimento com a China e aí os Estados Unidos então agora se aproxima da China grandona, que é um mercadão, né, mais de 1 bilhão de pessoas, e agora Taiwan cai de lado. E aí os Estados Unidos começa então a negociar com a China grandona, de 1 bilhão de pessoas, e reconhece a República da China, do Partido Comunista, como sendo a verdadeira China. Mas não deixa Taiwan de lado, só apenas não reconhece Taiwan como sendo independente. E aí a China, todo mundo sabe, a China vem crescendo. Até então a China nessa época aí era, sei lá, a 15ª economia mundial. Depois dos anos 2000, 2001, foi quando ocorreu lá o 11 de setembro, né? Houve uma reaproximação mais forte dos Estados Unidos com a China. A China se compromete a ajudar os Estados Unidos no combate ao terrorismo. E aí há uma aliança dos Estados Unidos com Pequim, né, a capital da China grandona, e eles começam eles tornam-se mutuamente os maiores parceiros comerciais do mundo, a China com os Estados Unidos com a China. A China é o maior país credor dos Estados Unidos no momento, ano 2022. Só que aí a China cresceu demais aos olhos dos americanos, ao ponto dessa rota da seda, a China tem feito o mesmo sistema imperialista que os Estados Unidos fazia. Os Estados Unidos fazer, para eles não é problema. Os Estados Unidos invadiu um monte de país aí, não respeitou a autonomia de nenhum deles e colocou base na Europa, na Ásia, em vários lugares, mas para eles está certo, porque eles são os bonzinhos e eles cuidam do mundo.
Só que a China começou a fazer a mesma coisa. Então a China foi para algumas ilhas aqui, eu estou falando da Austrália, algumas ilhas aqui próximo da Austrália, está negociando com a Argentina, está negociando com o Brasil fortemente. Hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, está negociando com a América Central, com ilhas e tem crescido. E hoje a China tem se tornado um dos líderes mundial. E agora, nessa situação da Rússia com a Croácia, a China se colocou numa situação de não oferecer nenhum problema com a Rússia e tem oferecido uma parceria para a Rússia. Isso a torna imediatamente inimiga dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é como se ela fosse a presidente do parlamento. É o presidente da Câmara, né? Ela é a chefe do Poder Legislativo. O nome dela é Nancy Pelosi. Ela disse que iria visitar Taiwan. Uma autoridade americana visitar Taiwan é como se os Estados Unidos estivesse reconhecendo que Taiwan é independente. Aí saiu nas mídias que até o Pentágono falou para não ir, o próprio Biden, que é o presidente americano, falou para não ir. Só que o Biden é o presidente do executivo, ele é o chefe maior do executivo. E essa senhora, ela é a chefe do legislativo. Então são poderes independentes. E ela resolveu ir. E mesmo com conselhos do Pentágono e do próprio Biden e de outras autoridades, ela aterrissou ontem em Taiwan. E agora, antes dela aterrissar, quando o presidente da China ficou sabendo que havia essa programação, ele falou que se uma autoridade americana pousasse em Taiwan, a China, República da China, de mais de 1 bilhão de pessoas, invadiria Taiwan. Que se os Estados Unidos fosse brincar com fogo, ele poderia se queimar. Então a China fez uma ameaça. Os Estados Unidos ficou quieto. Só que os Estados Unidos, por muito tempo, mais de 40 anos, nunca teve uma inflação com 2 dígitos. Os Estados Unidos está tendo recorde de desemprego. O Biden está tendo uma rejeição recorde. E quem conhece um pouquinho de história, de geopolítica, sabe que os Estados Unidos cresceu no decorrer da sua história sempre depois de uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e parece que os Estados Unidos está precisando de mais uma guerra. E a oposição está contra o Biden está numa situação de fragilidade, e agora a China falou que se ela fosse lá, a China iria invadir Taiwan, e os Estados Unidos, na pessoa do Biden, já havia dito antes que se a China invadisse Taiwan, os Estados Unidos iria defender Taiwan. E então ficou esse negócio de como da briga de escola, né? Um falando mal da mãe do outro, esperando quem dá a porrada primeiro, e os Estados Unidos deu a porrada primeiro. A Nancy Pelosi aterrissou em Taiwan. Agora a gente fica aguardando se a China vai dar a segunda porrada, porque ela disse que invadiria Taiwan caso uma autoridade americana fosse lá. E se a China realmente invadir Taiwan, se os Estados Unidos vai defender. Porque aí, se os Estados Unidos for defender, meus amigos, estaremos entrando aí na Terceira Guerra Mundial. Então, esse é um resumo. Eu espero que vocês tenham entendido. E que fique claro que na geopolítica não existe ninguém bonzinho. Os Estados Unidos é imperialista, sanguinais. A China também é imperialista. A China gostou, tem gostado e tem crescido. A China tem jogado bem aí esse xadrez imperialista. E agora nós estamos tendo aí uma guerra de gigantes. Eu postei no meu Instagram que a briga da grande Rússia com o pequeno primo, né, que é a Ucrânia, deu uma chacoalhada no mundo. Imagina Estados Unidos contra a China. É Godzilla e King Kong. Então, é a gente continuar aí antenado e ver o que vai acontecer. Torcendo para que ocorra o melhor. O meu ponto de vista, a minha esposa é chinesa, é naturalizada australiana, eu até perguntei para ela qual era a opinião. Ela disse que é difícil de prever, mas acha que a China vai dar o troco, que ela não vai abaixar a cabeça. Eu tenho a seguinte opinião, que se a China agora, nesse momento,
aceitar essa provocação americana vai fazer o que os Estados Unidos quer, porque os Estados Unidos está querendo jogar o mundo contra a China. Na minha cabeça, uma atitude muito inteligente, que eu não sei se eles vão ter sangue frio para fazer isso, seria a China levar isso para a ONU, levar isso para a OMC, levar isso para diplomaticamente jogar nos tapetes, sem se expor militarmente, sem iniciar uma terceira guerra mundial. Seria uma atitude muito inteligente. Mas e aí, o que você acha que vai acontecer? Você acha que a China vai realmente invadir, vai chamar para porrada, ou a China vai ter uma sabedoria que ela ainda não teve chance de colocar em prática e tentar tratar essa guerra de porrada na diplomacia? Um país comunista dito como ditatorial agir ao oposto do que se espera. O que você acha? É uma dúvida grande, né? A gente vai ter que esperar os dias aí para saber. Valeu!